É, Deus colocou no meu coração de fazer uma dinâmica antes de pregar. Então, vamos fazer a dinâmica. Podem começar. A paz do Senhor, igreja. Próximo. A paz do Senhor, igreja, boa noite. Quem conhece essa voz? Gente, eu não acredito que tem gente que não conhece essa voz. Quem mais? A paz do Senhor, igreja. Eu tô vendo que nem o marido conheceu a voz dela. Nem o marido. A Mônica conheceu. Vocês estão percebendo? A dona Sandra é nova na igreja. Ela falou lá, a paz do Senhor, igreja. A Mônica conheceu a voz dela. Muito menos, quase que a igreja não... Ô, irmã Sandra, vou te botar aqui em cima do altar mais vezes, hein? Quem mais? Boa noite, a paz, igreja. Quem é essa voz, irmãos? Quem conhece faz assim. A Cíntia está bem sentada ali. De novo, fala de novo. Jéssica, a Jéssica. A Jéssica, quer ver? Entra todo mundo aqui, para os irmãos conhecerem. Falta uma pessoa, fala. A paz do Senhor, igreja. Ah, quem conhece essa voz? Ih, pouca gente. Fala de novo, sem enganação, sem enganação. A paz do Senhor, igreja. E tem gente que não levantou a mão. Aqui, pelo menos a Jéssica e a dona Sandra. Vem aqui, por favor, para a igreja conhecer vocês. A Andréia, vem também. A Andréia, sabe o que a Andréia fez? Ela me deu um bilhetinho para ler aqui, mas ela fez parte da dinâmica, ela está vindo aqui. Irmãos, a Andréia e o irmão Ronaldo querem agradecer a vocês pela oração. Ela fez a cirurgia, ela está bem, e está aqui a irmã Andréia junto conosco hoje, e ela botou assim, ó, pede aos irmãos, agradeça aos irmãos, olha só, irmã Jéssica, irmã Sandra, esposa do pastor Geraldo aí. E a irmã Andréia, que os irmãos conheceram a voz. O que isso significa? Os homens, eles não vieram porque todo mundo conhece a voz deles. Foi o Léo, o pastor Léo e o Júnior, da Paulinha. Ô, Júnior, eu vou te contar uma coisa. A Paulinha não levantou a mão. A Paulinha não levantou a mão. Irmão Geraldo não levantou a mão, tá, Sandra? Não levantou a mão. E a Paulinha também, não conheceu sua voz. Levantou depois que a Mônica falou. Então, irmãos, essa dinâmica é para a gente... A mensagem de hoje tem a ver com essa dinâmica. Quem me deu essa dinâmica foi o Senhor. O Senhor falou, faz assim, 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 assim. E eu achei tão interessante. Eu falei, Senhor, muito legal, vai ficar bom. Tá vendo? Então, essa aqui é a irmã Jéssica, a irmã Sandra e a irmã André. Quer falar, André, para aproveitar? Irmãos, então, olha, agradeçam. A André está aqui com o irmão Ronaldo para agradecer aos irmãos por toda a igreja, quem orou por ela, quem se lembrou, né? Quem, de alguma maneira, pensa nela, manda mensagem para ela. Às vezes a gente esquece. Hoje eu falei com ela assim, Andréia, eu lembro de você, de mandar mensagem, daqui a pouco eu esqueci. Mas aqui, eu amo muito você, viu? Você mora no meu coração, você é especial. Essa é filha. Aí, obrigada, tá, queridos? Todas irmãs, aí. O que essa dinâmica quer dizer? Quem pode imaginar? O que essa dinâmica quis dizer? O que será o assunto de hoje? Tem a ver com intimidade. Tem a ver. Mas tem a ver, sabe por quê? Eu tenho um testemunho para contar.
E desde quando essas coisas aconteceram, o Senhor colocou no meu coração de falar sobre a voz de Deus. Irmãos, essa dinâmica serve para nos mostrar o seguinte: a gente só conhece a voz de quem a gente conhece, né? Vocês perceberam? Se conhece pouco a irmã Sandra, pelo menos a irmã Sandra está sempre aqui, a Jéssica também, mas elas não falam em público. Então, só quem poderia levantar a mão é quem está perto delas, com quem no relacionamento ouve a voz delas. Mas a igreja num todo não conheceu a voz da irmã Sandra e da irmã Jéssica por causa disso, porque não as conhecem intimamente, não estão acostumadas a ouvi-las falar. E o assunto de hoje é sobre a voz de Deus. A voz de Deus também é assim, irmãos. A voz de Deus também é assim. Quantas vezes caminhamos com o Senhor e não conhecemos a voz do nosso Deus? Por quê? Porque não o conhecemos. Quantas vezes eu ouço pessoas falarem coisas que fogem aos princípios que Deus estabeleceu. Aí eu penso assim, nossa, não conhece o Senhor, ele não faria isso, ele não falaria isso. Quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe como Deus age conosco. Por exemplo, um exemplo que acontece com todo mundo. Fiquei chateada com alguém. Estou triste, estou aborrecida, alguém me ofendeu, estou com uma mágoa no meu coração. O Deus que trabalha na minha vida é sempre assim: você não tem razão, perdoa. Perdoa. Aí quando vem alguém e fala assim, mas eu acho que não é bem assim, eu estou esperando o momento, a hora, isso aí foi muito grave, você não sabe o nível da situação que atingiu o meu coração. Eu sei que não está tendo secreto com o Senhor. Não está tendo comunhão com o Senhor. Não está. Porque se estiver, o Senhor vai falar com aquela pessoa como fala comigo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? O mesmo Espírito opera tudo em todos. Como é que eu posso o Espírito trabalhar comigo de uma maneira e de outra maneira com outros em relação aquilo que Deus estabelece na sua palavra? Não estou falando a dons, não estou falando de maneira de agir, eu não estou falando de experiências específicas, eu estou falando daquilo que a Bíblia diz. Então o Espírito Santo opera tudo em todos. E aí a gente precisa ficar ligado, até em relação ao nosso próprio coração, porque a Bíblia também diz que o nosso coração é enganoso. Então, às vezes, a gente pensa que algo é de Deus quando não é. Quando vem de nós mesmos. Porque o nosso coração se engana. O nosso coração é enganoso. E o nosso coração sempre vai querer agir a favor de quem? De nós mesmos. Entende? Aí, às vezes tem pessoas que falam assim, eu sinto que eu preciso jejuar. Mas eu não sei, será que isso é de Deus? Irmãos, a carne da gente vai pedir jejum quando? Quando que a carne da gente vai pedir para a gente jejuar? Se está sentindo algo, com certeza é o Senhor pedindo, mortifica a sua carne. Quero falar algo com você. Quero trabalhar na sua vida. Quero te revelar algo. Quero que você tenha experiências comigo. E às vezes a gente fica assim, eu não sei se foi Deus que falou. Então tem coisas que são óbvias. Tem coisas que são simples de saber que quem está falando conosco é o Senhor. Deus, ele fala de diversas maneiras com a sua igreja, não é verdade? A principal delas é através da sua palavra. Eu costumo falar que contra a voz de Deus não há argumento. Eu posso conversar com alguém, guiada pelo Espírito Santo, mas quando Deus fala com aquela pessoa, pode ser o que for, aquela pessoa não vai ter argumento diante de Deus, porque foi Deus que falou. E Deus conhece o coração, então não tem como. A palavra de Deus é um dos meios que Deus fala conosco.
através da sua palavra. Deus, ele fala conosco através do Espírito Santo que habita em nós. Nós, quando aceitamos a Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Então, a maneira de Deus falar conosco é através do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. O Espírito Santo em nós, ele nos quebranta diante das circunstâncias, das situações, das fraquezas, das limitações da nossa alma. O Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. Quando nós estamos diante da palavra do Senhor, o Espírito Santo, foi Ele quem ditou, foi Ele quem escreveu. E Ele habita em nós e testifica no nosso ser a respeito da sua palavra. E o Espírito Santo, e Deus, ele também fala conosco através de pessoas. Hoje eu posso ser usada por Deus aqui para ser um instrumento de Deus para falar com alguém. O Espírito Santo usa pessoas, sim, usa em profecia, usa. Mas muitas vezes a gente está querendo, eu não sei os irmãos, mas eu sempre venho para o culto querendo, com expectativa diante da palavra. Sempre eu venho para o culto assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje. E ali sentada, qualquer um que sobe aqui para pregar, eu estou ali vidrada. Irmãos, a minha vida no passado era sem ouvir a palavra, distraída diante da palavra. Para mim era a hora mais chata do culto. Porque eu cresci na igreja e tinha que ficar ali. Né? Tinha temor de Deus, mas não tinha uma experiência poderosa com Deus. Então, a hora da palavra eu não entendia. A hora da palavra era cansativa, a hora da palavra era... bom é o louvor, né? Hoje, na hora que a palavra, há muitos anos, né? Na hora que a palavra é pregada aqui, seja quem for a pessoa que vai pregar, eu estou dali assim, vidrada. Eu estou ali recebendo a minha parte, porque eu vim já com o coração ansioso, com o coração na expectativa, o que Deus tem para nós hoje. Que Deus vai falar hoje comigo. Eu não sei vocês, se vêm para a igreja, quantas vezes nós vamos para a igreja como uma liturgia? Quantas vezes nós vamos para a igreja para encontrar amigos? Quantas vezes nós viemos porque é de praxe? Mas quando nós viemos com a expectativa de adorar ao Senhor, de sentir a presença do Senhor, de ouvir o que o Senhor quer falar conosco, como é diferente, como é maravilhoso. Então, Deus usa dessas maneiras. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida, está lá em 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3. Até o versículo 14. Não, eu vou ler o 3 todo. Os irmãos podem ficar como estão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, os olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou.
Tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, entendendo Eli que era o Senhor quem chamava o jovem, entendendo o Senhor que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Lá na salinha as crianças já conhecem, tem até a musiquinha, né? Samuel, Samuel. É um texto muito conhecido de nós todos, eu creio. Mas eu vou falar para vocês em relação um pouco do contexto, porque pode ter pessoas que não conhecem essa história. Samuel foi o primeiro filho de Ana. Ana, mulher de Eucana, que tinha Penina, que Ana era estéril e Ana chorava, Ana era amargurada de alma. Lembram da história, né? Ana pedia a Deus incessantemente um filho, sofria muito com a esterilidade por conta de ser alvo de deboche da sua rival. E Ana, um dia no templo, orando, ali com aquela amargura na sua alma, orando, chorando, pedindo a Deus, o sacerdote Eli pensou até que ela estava embriagada. Chegou perto dela e ela falou: não, eu não estou embriagada, eu estou com a alma amargurada. Eu estou aqui orando, eu peço ao Senhor um filho. E ali, Eli abençoou a Ana e a Eucana, os abençoou, eles foram embora, e ali houve a promessa de que Deus daria um filho a Ana, e esse filho foi Samuel. Ana prometeu que daria esse filho ao Senhor. Pensa, eu vou dar esse filho para o Senhor, eu vou consagrar esse filho ao Senhor. Se o Senhor me der essa criança, eu vou devolver ao Senhor.
Eu vou levar ele lá para a casa do Senhor e lá ele vai crescer. E assim Ana fez. A Bíblia diz que Samuel foi desmamado. Eu não sei, eu não pesquisei para saber quanto tempo, né? Samuel ficou, mas eu sei que o texto fala várias vezes que ele era um menino. Era um menino. Não sei se ele tinha 6 anos. A Bíblia não diz se ele tinha... Não sei quanto tempo passou nesse processo em que ele foi desmamado e foi deixado ali com Eli, e aí se relata o capítulo 3. Mas eu sei que ele era um menino. E a Bíblia diz que de ano em ano, assim como eles faziam sempre, né, pedindo ao Senhor, orando de ano em ano, indo no templo, e Ana orava ao Senhor, agora ela ia de ano em ano, levando uma túnica nova para dar ao seu filho, que vivia ali com o sacerdote Eli. Crescia ali no templo do Senhor com o sacerdote. Só que ali existia um contexto. Nesse contexto que Samuel crescia ali com o sacerdote Eli, também tinha ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que não valiam nada. Que faziam coisas abomináveis ao Senhor. E onde a gente leu aqui no texto, que nessa situação toda aqui, Samuel ali, como um menino, se ouvia falar, não sei o nível de entendimento que ele tinha, mas Deus falava. A Bíblia diz que Deus falava com ele. E ele não repreendia os filhos da maneira que tinha que repreender. A situação era séria. O pecado dos filhos de Eli era algo muito sério no templo do Senhor. Nesse contexto, Samuel ali. E aí, eu acho interessante, eu marquei aqui algumas coisas que me chamaram a atenção. Logo no primeiro versículo diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Naquele tempo não tinha o que a gente tem hoje. Naquele tempo o Senhor usava os seus profetas quando queria falar. Então aqui se fala que a palavra do Senhor era muito rara. E nos textos de 1 Samuel capítulo 2, versículo 18, a gente vê aqui, Samuel ministrava perante o Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Versículo 19 do capítulo 2, sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Versículo 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Versículo 26, mas o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor e dos homens. No capítulo 2, versículo 22, para vocês verem isso que eu acabei de falar, está escrito assim: era Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que vocês fazem tais coisas? De todo o povo eu ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, os filhos não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor e dos homens. Então, o que eu acabei de falar para vocês dentro desse contexto está aqui. É palavra do Senhor. É só ler. Está aqui. Esse era o contexto em que Samuel vivia, no contexto da família de Eli, dentro do templo, e ele era somente um menino.
E sendo Samuel um menino, a Bíblia diz aqui no capítulo 1 que ele não conhecia o Senhor ainda. Mas ele já ministrava. Ministrava com a roupinha que a mãe levava, crescendo ainda um menino e fazendo o que viu o sacerdote fazer. Ali ele morava, ali ele ficava. Mas ele ainda não conhecia o Senhor. Eu falo isso a meu respeito. Embora eu não ministrava nada. Mas estava lá participando das fases da minha vida, nas classes da igreja, nos louvores, nos jograus, não sei, Elaine. Aí eu falando aqui. E conto para vocês sempre que fui ter uma experiência com Deus, com 30 anos só. Por que com 30 anos só? Por causa de Deus ou por causa de mim? Por causa de mim, né? Você cresce na igreja, você está ali naquele ambiente, você está ouvindo falar acerca de Deus, e você não conhece o Senhor, por quê? Quantos de nós vivemos assim, irmãos? Conhecer a voz de Deus, ser atraída, não foi por experiência de profeta. Foi a Bíblia assim em cima da mesa. E eu fui atraída para aquela palavra como que o Senhor me impulsionando. Eu quero falar com você. E eu abri a Bíblia e vi ali o Senhor falando comigo. Ali eu entendi que o Deus da história me amava. Que o Deus da história sabia o que eu estava pensando. Que o Deus da história me conhecia. O Deus do mundo que eu ouvi a vida toda. Agora ele estava falando comigo. E aqui a gente vê que o texto relata Samuel cresceu, Samuel ministrava, mas Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ali naquele processo de ouvir Samuel, ele corria e ia falar com Eli. O Senhor me chamou. Pois não, eu estou aqui. Isso aconteceu 3 vezes. Até que Eli falou assim, é estranho. Eu não chamei. E Eli identificou e falou assim, olha, você vai voltar, deita lá, quando ouvir de novo, você vai responder assim, assim, assim. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel obedeceu. Samuel obedeceu. Deus se revelou a um menino, a uma criança, para falar, sabe o quê? A situação da casa de Eli. Deus escolheu um menino para falar o que estava acontecendo na casa de Eli. E a gente vê o texto que Deus, ele fala algo muito sério aqui, quer ver? Veio o Senhor, no versículo 10 do capítulo 3, versículo 11. Disse o Senhor a Samuel, eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tirarão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Isso aqui me chamou a atenção. Porque o Senhor fala com esse menino o seguinte, olha, escuta bem o que eu estou falando. Eu já tenho falado. Eu já tenho falado. E eu vou cumprir, guarda bem, vocês vão ver. Eu vou cumprir o que eu tenho falado. Irmãos, quantas vezes o Senhor está falando, e a gente finge que não está ouvindo. Hein? Não deve ser Deus, não. Ah, finge. Acho que eu não ouvi nada, não. Olha que sério. Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote. Os seus filhos em pecado.
Ele chamava atenção? Chamava, mas Deus queria algo mais do que chamar atenção, porque eles serviam na casa do Senhor. E a família de Eli foi amaldiçoada. A partir dali, Deus falou: todos vão morrer, ninguém vai envelhecer na família de Eli, na descendência. Todos vão morrer jovens. E se você vai para casa, né, hoje é ceia do Senhor, a gente tem que andar mais rápido. Vai para casa e leia essa história. De que maneira os filhos de Eli foram mortos. E ele também foi morto. E sabe o que acontece com Samuel? Samuel, um menino que se tornou um juiz de Israel. Um profeta em Israel. O último juiz, né? O último juiz. Porque foi Samuel que ungiu Saul e ungiu Davi. Quando o povo decidiu que agora queria um rei. Aí quem foi Samuel? Só para quem não conhece a história. 1 Samuel capítulo 12. Para quem não conhece a história, eu gosto de ler. É, 1 Samuel 12. Samuel, aqui, diz assim: Samuel resigna o seu cargo. Então disse Samuel a todo Israel. Samuel, adulto, anos depois. Velho. Samuel velho, depois de anos servindo em Israel. A partir de uma vida de menino a um idoso, no meio do povo de Israel, servindo ao Senhor. Olha o que ele fala. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei, que foi Saul. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de cães, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? Das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E eu vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Essa criança, esse menino, se tornou um profeta no meio da nação de Israel, um juiz. Foi ele que foi lá na casa de Jessé, né? Lembra do texto? Consagrar Davi. Foi ele que envelheceu e pôde chegar diante de uma nação e falar: tem alguma coisa contra mim? Em todo esse período, a gente estava falando na reunião de manhã, quantas coisas em cima dos altares, né? Quanto pecado, quanta coisa envolve a igreja do Senhor. Pequenos grupos, pequenos rebanhos. Aqui era Samuel declarando diante de uma nação: tem alguma coisa que vocês possam falar contra mim? E eles puderam testemunhar: não temos nada para falar contra você, contra a sua postura, contra o seu caráter, contra aquilo que saiu da sua boca, que você profetizou e aconteceu, porque tudo a Bíblia diz que Samuel falava e acontecia, e com isso o povo viu que ele era um profeta, que Deus estava levantando. Samuel, ele foi obediente. Quando ele foi a Eli, quando ouvia Eli chamar, a gente vê ali
a obediência, a reverência. Pensa, a Bíblia diz que ele já estava deitado. Isso aqui me chamou a atenção enquanto eu li esse texto. Ele já estava deitado. Ele foi obediente, ele foi receptivo àquilo que estava acontecendo. Quantas vezes nós não queremos sair do lugar, mas queremos ouvir a voz de Deus? Quantas vezes a gente não quer levantar para orar? A gente não quer jejuar. O pastor Léo pregou aqui ontem, falando sobre isso. Quando ele queria ser o teu dom, a unção de duas pessoas que ele admirava, e Deus falou para ele assim: me busque para você ter aquilo que eu tenho para te dar. E aí eu estava ali no banco pensando que um dia eu estava diante do Senhor, querendo ser igual uma mulher que eu admirava e que pregava, caramba, cheia de Deus. E eu estava orando e o Senhor falou comigo na palavra. Esse texto existe, está em Coríntios. Tu dá glória a homens e não se esforça para buscar a glória que vem do Senhor. Para falar, para ser profeta de Deus, para ser instrumento nas mãos de Deus, a gente precisa conhecer o Senhor. Para agradar o Senhor, precisamos conhecer a voz do Senhor. O que Deus pensa a respeito disso que eu estou pensando, que eu estou falando, está na palavra. Eu fico constrangida lendo o Novo Testamento, lendo os evangelhos, as cartas de Paulo, lendo. Eu fico assim, meu Deus, é tudo tão sério, meu Deus, tem misericórdia. Porque a gente é pecador. Em algum momento a gente está julgando, em algum momento a gente está murmurando, em algum momento a gente está... passa coisas na cabeça da gente. Em algum momento a gente desanima, em algum momento é assim, em algum momento é assado. E a gente está ali lendo a palavra do Senhor. E o Senhor nos constrange, o Espírito Santo nos... A gente fica ali, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, me perdoa. Senhor, quero viver segundo a tua palavra. Senhor, Senhor, Senhor. Mas só diante do Senhor. Se a gente não for para o Senhor, a nossa carne vai prevalecer. Como o pastor falou aqui ontem. Se a natureza espiritual estiver cheia, estiver alimentada, a natureza carnal, ela vai ser enterrada. Ela vai ficar rasa. Ela não vai aparecer. Agora, se eu não alimento o meu espírito, se eu não alimento com a palavra do Senhor, orando ao Senhor, se eu não alimento, a minha carne vai prevalecer. E aí é onde que envolve o nosso testemunho. Quando as pessoas não veem a mudança na nossa vida. Então a gente vê, o que me chama a atenção é a receptividade desse menino. De correr para ali e obedecer exatamente o que o sacerdote falou. Fala assim, assim, assim. Quantas vezes nós somos resistentes ao que está sendo falado, ao que está sendo pregado, ao que o Senhor está falando conosco. Eu temi diante dessa palavra. Eu temi diante do Senhor, porque a gente fica, Senhor, eu quero ouvir tua voz, irmãos. A gente, já viu como é que a gente busca ouvir a voz de Deus, né? Mas quando é que a gente busca ouvir a voz de Deus? A gente quer muito ouvir Deus. Quando a gente está em conflito, quando está desabando alguma coisa na nossa vida, quando a gente está triste, amargurado, aí a gente fica ali querendo ouvir Deus de todo jeito. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus, eu preciso ouvir tua voz. Deus, vem para a igreja, Deus fala comigo. Ou eu vou lá onde o profeta fala, porque Deus vai falar comigo, porque eu preciso ouvir Deus. Preciso ouvir Deus, está tudo bem? Eu fico ansiando por ouvir a voz de Deus quando está tudo calmo. Quando não tem vento, quando não tem mar, quando não tem tempestade,
Quando está tudo na bonança, eu estou correndo e implorando que o Senhor fale comigo. Eu estou ansiando por ouvir a voz do Senhor. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que é nesses momentos onde a gente está indeciso com alguma coisa, a gente quer ouvir a voz de Deus. Onde a gente está sofrendo, a gente quer ouvir a voz de Deus. Só que Deus, ele falou comigo, Samuel estava deitado quando eu chamei. Quantas vezes a gente está deitado quando Deus quer falar com a gente? Quantas vezes é na madrugada? Ah, Senhor, eu quero dormir. Eu estou muito cansada. Fala daqui mesmo. Eu ouço daqui. Quantas vezes a gente é tomado pela preguiça? Quantas vezes a gente não quer sair do lugar de acomodação da onde a gente está? Mas Deus um dia, Ele levanta até um menino. Só que quando Ele levantou esse menino, já foi para dar o veredito final. Olha, eu já falei. Um dia pode ser que realmente Deus vai levantar um profeta e vai falar, já falei. Já falei sobre o seu pecado, já falei sobre a sua situação, eu já falei, você não está ouvindo. Agora vai ser assim, assim, assim. É muito sério. É muito sério. Quando Deus nos chama, nós temos que sair do lugar. Aí nós vamos trazer para a nossa realidade essa palavra. Aqui a palavra é farta. No versículo 1, diz que naquele tempo a palavra era rara. Hoje a palavra é farta. Você liga a televisão, você vai para o YouTube, você está na igreja, você tem não sei quantas Bíblias em casa. Você tem palavra, 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 palavra. E quantas vezes a palavra, ouvir Deus, como foi falado aqui ontem. Eu fiquei maravilhado de escutar o pastor Léo pregando ontem, porque Deus já tinha me dado essa palavra. Fica em segundo plano, a gente vai fazer outras coisas que a gente julga melhor, mais importante, do que ouvir Deus falar. E a palavra é farta. Você pode escolher escutar uma mensagem no YouTube maravilhosa que vai edificar a sua alma, ou você pode ir para o Facebook, para o Instagram ou ver série, acompanhar mentira, só para se distrair. Aí quando vem o turbilhão, quando vem o temporal, a tempestade, quando o céu fica negro, Deus, fala comigo. Fala comigo. Aí abra a Bíblia. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir tua palavra. Eu preciso ouvir tua voz. Ministro perante o Senhor, mas ainda não conheço o Senhor. Vão falar de nós. Samuel ministrava perante o Senhor, mas não conhecia o Senhor. Era só um menino. Quantos ministram na casa do Senhor, mas não conhecem o Senhor? Mas ministro. Eu danço, eu canto, eu toco, eu prego, mas eu não conheço o Senhor. Eu participo, mas eu não conheço o Senhor. Sirvo ao Senhor, mas ainda sou menino. Sou menino. Me comporto como menino. Tenho atitudes de menino. Falo como menino. Já viu como é que é criança?
E o Senhor nos chama para quê? Para prosseguir, crescer, prosseguir em conhecer o Senhor. O Senhor pode até nos chamar menino, mas Ele quer que a gente se desenvolva, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente deixe os rudimentos, as coisas de menino, para se tornar adulto. Quando a gente é menino, a gente tem dificuldade de entender o outro, de conviver, de perdoar, de aceitar as fraquezas, de ver as limitações. Quando a gente amadurece, a nossa visão muda em relação ao outro. Por quê? Na presença do Senhor, Deus revela quem você é. Na intimidade, na presença do Senhor, Ele revela a tua humanidade. Na presença do Senhor, Ele te constrange, a gente chega quase a se encolher. Não tem argumento com aquilo que Deus fala ao nosso coração. Ou, será que eu estou resistente à voz de Deus? Você chegou aqui hoje? Será que você tem estado resistente à voz de Deus? A Bíblia diz hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Será que eu estou resistente à voz de Deus? Será que eu estou tendo a oportunidade de ouvir Deus falar e eu estou resistindo? Hoje não dá, não posso, não consigo. Privilégio, irmãos, ter um Deus que habita em nós, que fala conosco. Nesse tempo aqui, eles queriam, com certeza, ter o privilégio que nós temos hoje, de ter o Deus Emanuel, Deus conosco, habitando em nós. E essa palavra, ela veio no meu coração por um testemunho que eu tive, que eu já compartilhei com alguns irmãos aqui na igreja, mas eu disse que quando eu pregasse, eu ia falar sobre esse tempo, esse momento. A gente sempre quer a voz de Deus e como eu falei, às vezes é na luta, é na dor, é na dificuldade. E eu passei por isso. Como os irmãos sabem, que eu cuido do meu pai, e eu fiquei 3 meses para lá e para cá com meu pai para o hospital com infecção de urina, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Um dia, meu pai com febre, no último evangelismo que teve, sem ser esse de ontem, no outro. Meu pai estava com febre, no domingo, logo depois naquele domingo, eu fui para Petrópolis e meu pai foi internado. Eu não sabia da gravidade da situação. Meu pai vinha tomando antibiótico direto, eu não sabia da gravidade da situação, mas corremos para o hospital porque apresentou febre. Chegamos no hospital, o meu pai foi internado na UTI e com infecção generalizada, né? Sepse, foi falado o diagnóstico. Meu pai foi para a UTI no domingo, quando foi na segunda-feira, nós fomos visitar meu pai no hospital, na UTI. A médica chamou, virou para mim, para o Zé e falou assim, teu pai, a gente observou que ele engasga muito, né? Isso é normal? Eu falei assim, ele engasga muito, porque ele tem Parkinson, então ele engasga por tudo, é água, tudo ele engasga. Meu pai estava tendo pneumonia de repetição, infecção, e principalmente a pneumonia de repetição. Eles entenderam que aquela pneumonia não era viral. Eram os engasgos do meu pai que ia restos de alimento para o pulmão e causava aquela infecção. E ele corre o risco de broncoaspirar. Isso na segunda-feira. Quando falaram isso para a gente dentro da UTI, eu expliquei. Na terça-feira, botaram meu pai no quarto, já com uma sonda no nariz, dizendo o seguinte para mim: tem que botar GTT.
ele pode broncoaspirar, e então tem que colocar a GTT, que é aquela sonda onde vai tudo ali, comida, água, tudo. E chegaram para mim e falaram, olha, ele está tendo pneumonia de repetição por causa disso. E ele pode broncoaspirar de repente, então você tem que assinar aqui um documento para botar a GTT nele. Irmãos, o meu pai, ele tem os problemas dele de saúde, mas o meu pai é tão bonito. Meu pai corado, meu pai forte, meu pai bonito. E o meu pai com aquela sonda no nariz. O meu pai pedia água, eu tinha que molhar uma gaze. E ir na boca dele assim, ó, e molhar e pingar. Irmãos, como a gente não valoriza nada na vida. A gente precisa chegar dentro de um hospital para valorizar tomar um copo d'água. A gente não valoriza ir no banheiro fazer as necessidades. Um rim funcionando, o intestino funcionando, você não precisar estar com aquela bolsinha, seus órgãos funcionando, você poder comer, engolir comida. E ali naquele contexto, meu pai com sede, pedindo água, eu ficava constrangida de comer e beber água. Eu fazia isso mais à vontade se meu pai estivesse dormindo. E ele falava assim, eu queria tanto um café, eu queria tanto uma água. Ficou 10 dias sem poder beber um copo d'água, sem poder tomar um gole de café, sem comer. E meu pai falava assim para quem chegava lá, 10 dias, eles não me dão água, eu quero um cafezinho. Não... Coisas assim que você vê, você vive. Você levanta, toma o seu café, você come, você trabalha, você vai, você vem. Você não sabe o que é você não poder tomar um copo d'água. E aí dentro do hospital, Deus trabalha muito com a gente. A gente vai vendo situações e a gente começa a dar valor, coisas que antes a gente nunca dá. Nem olha para aquilo. Muito bem. Eu assinei um documento para o meu pai fazer a tal da GTT, porque os médicos falaram que era aquilo que tinha que ser. Eu assinei, porque eu sou responsável por ele. Mas depois que eu assinei, eu cheguei na beira da cama do meu pai e eu orei. E eu falei com Deus assim, Deus, o meu pai te pertence. Antes de ser meu pai, ele é teu filho. E eu quero falar uma coisa para o Senhor, eu assinei esse papel. Mas eu confio na tua vontade boa, perfeita e agradável. O Senhor sabe o que é melhor para o meu pai. Da boca do médico que vai fazer o procedimento, o Senhor vai me mostrar a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Quando chegou nos dias de fazer, meu pai arrancou 3 vezes a sonda do nariz. Tiveram que meu pai ficar amarrado na cama. Amarrado. Porque ele ia lá para coçar aquilo incomodava e ele arrancava. Ficamos 10 dias no hospital. Quando chegou perto do dia de fazer no dia de fazer o procedimento, que o médico que ia fazer, entrou no quarto. Ele levou meu pai para o centro cirúrgico. Eu fui para lá e fiquei na porta. Passou um tempinho, o médico abriu a porta e falou, vem cá. Não dá para fazer o procedimento. Não dá. Não tem como. Ele tem uma cirurgia. Meu pai tinha uma cicatriz aqui, uma cirurgia de hérnia. E o procedimento era por endoscopia. Não dá para fazer o procedimento, não dá. Eu falei, então, o que e agora? E agora? O que dá para fazer então? Cirurgia. Abrir a barriga. Não tem outro jeito, tem que operar. Meu Deus, tem que operar. Meu pai com 85 anos. Vou levar meu pai para casa com uma borrachinha na barriga. Esse homem vai arrancar essa borrachinha toda hora, eu vou me ver doida. Mas eu fiquei com aquilo, e agora, e agora, e agora, e agora. A minha tia, a irmã Andréia, mandou um louvor para mim, pelo WhatsApp, falou assim, Ângela, Deus mandou eu te mandar esse louvor aqui, ele vai falar contigo. Eu estava no hospital,
A minha tia falou assim, Ângela, eu vou ficar de tarde lá para você ir em casa descansar um pouco. Eu cheguei em casa, no hospital, eu não ouvi o louvor. Eu botei o louvor lá, eu sozinha na casa da minha tia. Eu botei o louvor, dobrei meu joelho e falei com o Senhor assim, fala comigo, por favor. Fala comigo, por favor. Fala comigo, Senhor, por favor. Eu preciso ouvir tua voz. Eu não sei o que fazer agora. Eu assinei aquele papel, Senhor. Agora a situação é outra. Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Por favor, fala comigo. Eu ali de joelho, eu ouvi aquele louvor. Vocês vão ouvir esse louvor. E o louvor fala que são muitas vozes. A gente, às vezes, ouve muitas vozes. Muitas pessoas falam coisas com a gente. Mas a gente não ouve a voz do Senhor, não vai lá para saber o que Ele pensa. Que o Senhor quer falar a respeito disso? O que Ele tem a me dizer? Tem muita gente falando, mas e a voz de Deus? E eu estava ali de joelho. Eu ouvi aquele louvor. E Deus começou a abrir os meus olhos de uma tal maneira, acalmar o meu coração. E me mostrar assim, eu já falei. A minha voz traz paz no teu coração. Se você não tem paz, é porque não é a minha voz. Você não está sentindo paz. Já é a minha voz, porque a minha voz produz paz. Irmãos, eu levantei, no dia seguinte estava marcada a reunião no hospital com os médicos responsáveis para agora ouvir eu falar que podia operar meu pai. Eu cheguei, a doutora veio e eu peguei e falei com ela. Olha, eu não preciso nem ir para a reunião. Eu vou falar com a senhora aqui mesmo. Eu orei, aí eu contei para a doutora o que eu contei para vocês aqui agora. Eu orei e foi assim. O médico que fez o procedimento, Deus me fez entender que ele já deu a resposta. Eu não pedi que ia ser o médico que ia fazer o procedimento. O médico não chegou para mim e falou assim, não é possível fazer, não dá. Como é que se o médico me deu a resposta, eu vou fazer algo pior, que agora é abrir a barriga? O Senhor começou a descortinar, abrir meu entendimento, acalmar meu coração e eu tinha convicção do que fazer. E eu olhei para a doutora e falei assim, olha, eu não quero. A minha decisão é que eu não quero esse procedimento. Um dos prazeres da vida, e o único que o meu pai tem é comer. Ele pode comer, ele não deixa um grão de arroz no prato. A única coisa de prazeroso que o meu pai faz é comer. E eu não vou. Ele vai broncoaspirar e morrer, vai ser na hora que Deus quiser levar. Se vai por infarto, se vai por broncoaspiração, se vai porque vai ter um AVC, se vai porque vai... Não sei como que vai. Sei que um dia vai. E eu falei para ela, olha, Deus me falou, e eu estou falando para a senhora, eu tenho paz. Paz dentro dessa decisão que eu tomei. Quando eu acabei de falar, a doutora com o olhinho cheio de lágrima, olhou para mim e falou assim, você está certa. Eu faria o mesmo. A gente tem que fazer o nosso papel. Mas te falando agora, sem ser como médica, se fosse meu pai, eu também não faria. Deus usou a boca da médica para falar, você tá certa, é isso aí. Irmãos, eu escuto meu pai engasgar, eu vim de lá amassando o remédio, dando comidinha no liquidificador, de repente eu falei, não vou nem fazer mais isso não, vou voltar tudo normal. Claro, tem que ser uma comida, né, mais pastosinha, né? Mas quando meu pai dá umas tossidinhas lá, eu fico assim, pode acontecer o que for, irmão. Vocês podem vir a saber da minha boca, meu pai broncoaspirou e morreu.
Eu tenho convicção que vai ser na hora que Deus quiser levar ele. Porque eu sei a paz que veio na minha alma, a experiência. Nós precisamos querer ouvir a voz do Senhor. E ouvir não só nessas horas que a gente corre para buscar, mas saber que voz é essa. A voz do Senhor, ela nos surpreende. Não sei se vocês têm essa experiência. É uma voz que vem, que você sabe assim, isso não veio da minha cabeça. Isso não veio, eu não pensaria isso. Ela surge. Não dá tempo de você ficar ali matutando e a voz vem e você fica, será que fui eu? Será que foi Deus? A voz surge dentro de você e você fala, ah, Senhor, eu sei que foi o Senhor. E hoje de manhã eu vivi essa experiência, eu tenho certeza que Deus quer falar com alguém aqui de forma muito especial. Sabe por quê? Eu acordei hoje. Quando eu abri os olhos, eu só acordei. Veio algo no meu coração e é para alguém aqui. Eu nunca pensei sobre isso em relação a Samuel. Mas Deus quer falar com alguém aqui que precisa de ouvir isso. Samuel poderia ter sido um ferido de alma, não poderia? Hein? Pensa. Ano após ano, a mãe dele chegando lá barriguda, ou com um pequenininho que nasceu, esperando o outro, trazendo uma roupinha para ele, mas deixou ele na igreja. Deixou ele lá para ser criado com quem ele não conhecia. Com o sumo sacerdote que habitava lá. E ele sabia. Minha mãe e meu pai estão lá com os meus irmãos. Samuel podia ter sido um amargurado. Samuel podia viver sem ter um futuro cheio de Deus, pensando no abandono, na rejeição. Muito bonito, né? Convive lá com meus irmãos, mas uma vez no ano vem me ver o suficiente para eles. Pensa. Hein? Nunca isso veio na minha mente. Eu conheço esse texto desde criança. Mas eu abri meu olho hoje. Isso veio na minha mente. Se alguém aqui está amargurado, ferido e não consegue prosseguir pensando na mãe, pensando no pai, pensando no abandono, pensando na rejeição, pensando na comparação, pensando na predileção, pensando no que deram para o outro, não deu para você. Deus está falando com você hoje que a voz de Deus pode mudar a tua história. Se você deixar de ser menino e ouvir a voz de Deus, entender que Ele te ama, que Ele tem um futuro abundante para você, que Ele pode fazer grandes coisas na tua vida, que Ele pode usar você de maneira grandiosa e a tua história vai ser só uma grande mensagem que vai abençoar a vida de outros. Deus está falando com alguém aqui, eu tenho certeza, que não é por eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Alguém aqui vive esse sentimento. E Deus escolheu a história de Samuel, mostrar quem ele se tornou e o que ele poderia ter sido. Um menino doente, um adulto doente. Não um grande profeta de Israel, não um grande juiz de uma nação. Por quê? Porque aquilo que os pais fizeram, ele foi crescendo e entendendo que foi obediência ao Senhor. Aquilo que os pais fizeram, ele foi crescendo e entendendo. Se eles fizeram isso, esse Deus é tremendo. Se eles fizeram isso, esse Deus é grandioso. Quem sabe a sua história não é essa. Sua história não é de uma mãe e de um pai que te entregou no templo, mas é de uma mãe e de um pai que te abandonou. Mas tem um Deus que quer habitar em você e transformar a tua história. E faz por você muito mais do que sua mãe, seu pai, sua família. Ele quer fazer de você um profeta. Alguém que vai pregar a palavra do Senhor e vai falar assim, Deus fez isso na minha vida e quer fazer na sua. Eu não sei qual a dúvida, a indecisão que você se encontra, os pensamentos que vêm na sua mente e que Deus usa dessa palavra para...
Gente, eu preciso buscar conhecer a voz dele, porque a voz dele é tremenda. A voz dele soa dentro de mim como um trovão, ou como um vento, ou como uma calmaria, mas a voz dele não pode faltar na minha vida. Quem sabe o Senhor está falando com você aí, tem te chamado para uma posição, para um posicionamento, para nova postura, para uma vida diferente com Ele. Quem sabe o que Deus está falando com você? Ele quer te curar, Ele quer te dar vida e vida em abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. Os pastores podem vir aqui e a igreja presta atenção no Deus que é vivo, que você serve. Presta atenção no que a Bíblia diz a respeito desse Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Eu quero ler Isaías 44, diz assim, olha. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu? Feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais, acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. As suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas não veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com os lápis esboça uma imagem, alisa com plaina, marca com o compasso e faz a semelhança, a beleza de um homem que possa morar em uma casa. O homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele, e esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer. Assa e farta também se aquenta e diz: já me aquento, contempla a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e farei eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio.
Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és o meu servo. Eu te formei, tu és o meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Aleluia! Esse é o Deus que você serve. Estamos falando de ouvir a voz de um Deus que é de verdade. É um Deus que era, que é e que há de vir. Um Deus que fala com o seu povo. Um Deus que ansiava encontrar com o homem todo fim de tarde para conversar com ele. Um Deus que quer você no lugar secreto. Um Deus que deseja ouvir você chamá-lo de Pai. Um Deus que quer revelar coisas tremendas para a sua vida. Ah, queridos, quantos estão cegos? Quantos estão diante de um Deus feito pelo marceneiro, pelo carpinteiro, pelo artífice? Quando você tem um Deus que habita em você, se você aceitou Jesus. Um Deus que quer habitar em você, se você não aceitou ainda. Ah, esse é o nosso Deus. E a gente não se dá conta de que Deus é esse que habita em nós. Irmãos, eu estava em Petrópolis e alguém veio conversar conosco. Alguém que não é cristão, alguém que não entende nada da palavra do Senhor. E esse alguém falava assim: eu estou inflamado. O meu coração está inflamado, eu desejo conhecer, tem alguma coisa, está vendo série The Chosen para se identificar com o Novo Testamento, com os evangelhos, porque não tem o que você tem, o que eu tenho, e muitas vezes não valorizamos a palavra de Deus, a presença de Deus, a voz de um Deus vivo, poderoso, que fala conosco. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ministério de louvor pode vir. Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos agarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia. Esse texto fala do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele foi castigado para eu e você termos paz. E existe um inimigo que quer roubar a nossa paz,
que trabalha dia e noite, incessantemente, para tirar a paz que Jesus conquistou para você. Mas quando você crê nessa verdade, você crê nessa palavra, você reivindica aquilo que foi dado a você como herança, aquilo que é seu por direito. Vamos ficar de pé, o Ministério de Louvor vai cantar, os pastores vão distribuir a ceia, os elementos da ceia do Senhor. Como o pastor já falou aqui, examine-se. A palavra de Deus diz para nós nos examinarmos. E nós vamos depois ler esse versículo. Aleluia. Glória a Deus. Se alegre no Senhor, igreja. É momento de você adorar o Senhor. Você foi comprado por um alto preço. Você é amado do Senhor e Ele deseja se manifestar a você. Não esqueçam da palavra do Senhor. Não esqueçam, pensem sobre o que Deus tem falado ao seu coração. Pensem que para conhecermos quem está falando, nós precisamos conhecer quem fala. Para conhecermos a voz, precisamos conhecer quem fala. Aleluia, Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é alimento para a nossa alma. Te louvamos porque, sendo nós imperfeitos, falhos, limitados, o Senhor quer falar conosco. O Senhor habita em nós, o Senhor tem prazer em nós, o Senhor se alegra, ó Deus, de nós nos achegarmos até a Ti como nosso Paizinho querido. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelos corações que estão aqui essa noite. Senhor, por aqueles, ó Deus, que de alguma maneira o Senhor já tem falado, e o Senhor usou essa palavra para fazê-los lembrar, ó Deus, e que não haja esquecimento, que o coração seja boa terra, que o inimigo não roube aquilo que o Senhor tem falado, para que o Senhor não levante alguém para falar, eu já tenho dito, eis que farei algo, já ordenando ali o juízo, mas que possamos nos lembrar que estamos num tempo de graça, num tempo de misericórdia, num tempo, ó Deus, onde o Senhor está ainda, Senhor, falando de várias maneiras, Senhor, para nos dar livramento, para nos dar salvação, ó Deus, para fazer na nossa vida, Senhor, aquilo que só o Senhor, ó Deus, planejou para nós. E o que Deus planejou para nós são planos de bênção, são planos de paz, não são planos de morte, são planos de vida. Que possamos reconhecer esse amor e que desejar viver a vida que o Senhor escolheu para nós. Desejar viver a vida que o Senhor planejou para nós e abrirmos mão da vida que nós queremos levar, mas que não nos conduz à vida eterna. Senhor, sê com cada um, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana onde possamos ter experiências de ouvir a Tua voz, ó Deus, porque isso é o que queremos, crescer e conhecer o Senhor. Muito obrigada, Paizinho, nós te agradecemos, no nome santo do nosso amado, o Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus, amém.